castelo forte é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então dar continuidade ao tema dos decretos. E eu gostaria de relembrar os irmãos, para aqueles que são membros da igreja, que estão incluídos lá no grupo do WhatsApp da igreja, eu inclusive já postei um resumo breve, né, do que nós já tratamos até aqui e dos dois tópicos que nós vamos falar nesta noite. Então, até aqui, nós vimos 5 características dos decretos de Deus, baseados na pergunta número 12 do Catecismo Maior de Westminster, que é ainda a pergunta que define, né, o que são os decretos de Deus. E a resposta é a seguinte: decretos de Deus, atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Isto, agora nós temos aqui projetado, mas é o 12, viu, Caio, por favor? Se você conseguir colocar aí para nós, a 12. Enquanto isso, eu vou lendo aqui novamente. Que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, Deus, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Bom, agora que nós temos ali projetado, vamos fazer a leitura juntos. Vai nos ajudar a gravar um pouco mais, né, a respeito deste assunto. Vamos ler? Que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Então é sobre isso, meus irmãos, que nós estamos estudando ao longo destas últimas quintas-feiras. E nós já vimos o seguinte, nós já vimos em primeiro lugar que o decreto de Deus, ele é um decreto eterno, o que significa dizer que Deus, desde antes da fundação do mundo, ele predestinou tudo o que acontece. E aí eu expliquei aos irmãos que a predestinação da qual nós falamos, a qual nós nos referimos, não tem a ver apenas com a salvação, porque, infelizmente, às vezes as pessoas reduzem o tema da predestinação só à questão da salvação. Mas nós entendemos a predestinação de uma maneira muito mais ampla, ou seja, são todos os atos predestinados por Deus, tudo aquilo que Deus, antes dos tempos eternos, determinou que acontecesse ao longo da história. Então, não só referente à salvação, mas referente a todas as ações das criaturas, ok? E todas essas ações foram, então, predestinadas antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Nós citamos o texto de Efésios 1:4, no qual Paulo diz, antes dos tempos eternos, e também 1 Pedro 1:20, que também Pedro diz, antes da fundação do mundo. Deus pré-ordenou, predestinou tudo o que acontece. Segundo lugar, nós vimos que os decretos são soberanos, o que significa dizer que Deus governa tudo e todos, como um grande rei que detém a autoridade sobre o seu reino. Portanto, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, exatamente pelo fato de que ele é rei. E tudo aquilo que ele diz acontecerá. Nós vimos o texto de Isaías 14, 24 a 27, que nos diz exatamente isso. Agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, uma vez que Deus determinou, quem poderá descumprir? Quem poderá desobedecer? Ninguém, porque ele é rei e o rei decreta de maneira soberana.
Terceiro lugar, nós vimos que o decreto é infalível, ou seja, o plano eterno e soberano de Deus nunca falha. Tudo quanto Deus decreta, acontece, porque Deus não apenas ele planeja, mas ele também executa. E nós citamos, por exemplo, o texto de Atos 2:23, no qual Lucas, que é o escritor de Atos, diz que Cristo foi entregue para ser morto conforme o desígnio do próprio Deus. Então, até mesmo os atos maus dos homens, no caso da maneira como a gente vê, são atos decretados por Deus. Então, o fato de Deus endurecer o coração de Faraó para que ele pudesse escravizar ainda mais o povo do Egito, é também um ato decretivo de Deus e é um ato infalível. Portanto, não há como escapar daquilo que Deus pré-ordenou antes dos tempos eternos. Quarto lugar, nós vimos que os decretos são imutáveis, ou seja, os planos dos homens se frustram, podem ser frustrados, mas os desígnios de Deus duram para sempre, conforme o Salmo 33, versos 10 e 11, que diz exatamente isso, Os decretos do Senhor, ou os desígnios do Senhor, duram para sempre. Tudo o que ele faz durará eternamente. E, por último, nós vimos que o decreto é incondicional, ou seja, o propósito de Deus não é condicionado pela vontade do homem, mas é condicionado somente ao conselho de sua própria vontade. Então, não há o que nós possamos fazer para anular o decreto de Deus. Deus não age conforme a nossa escolha, conforme os nossos caminhos, mas ele age sempre conforme a sua santa e soberana vontade. Então, eterno, soberano, infalível, imutável e incondicional. Estas foram as características que nós trabalhamos até o último estudo. Hoje nós veremos mais duas características. Nós veremos que o decreto de Deus, ele é também específico e ele é também abrangente. Ou seja, são dois conceitos que parecem contraditórios, porque nós falamos de uma maneira específica, mas ao mesmo tempo de uma maneira universal ou abrangente. Então nós vamos tentar explicar esses dois conceitos, o que significa dizer isso, que o decreto de Deus é específico, e o que significa dizer que o decreto de Deus é abrangente. Então nós vamos ver apenas essas duas características na noite de hoje, e nos próximos estudos, com a graça de Deus, nós vamos caminhando, apresentando mais algumas características do decreto divino. Então vamos lá. O que significa dizer que o decreto de Deus, ele é específico? Pois bem, meus irmãos, significa dizer que Deus decretou cada detalhe de todas as suas criaturas. Cada detalhe de todas as suas criaturas. Ou seja, Deus decretou características distintas de cada um dos seus seres, das suas criaturas. Então eu vou citar aqui alguns textos, algumas situações, alguns casos, e vou pedir aos irmãos para que abramos a Bíblia para conferirmos aí estas referências. Por exemplo, Deus decretou as características distintas das plantas, se referindo, por exemplo, a cada tipo de semente. Vamos ver o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, versículo 38. 1 aos Coríntios 15, versículo 38. Vamos ler juntos esse texto. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. E depois Paulo vai continuar dizendo, nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos animais, dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Olha que interessante.
Aqui o apóstolo Paulo está reconhecendo, ele está tratando aqui do tema da ressurreição, né? Ele está reconhecendo a diversidade criativa de Deus, ou seja, Deus criou cada um dos seus seres de maneira específica, e ele decretou para cada um dos seus seres algo também específico, também direcionado, distinto. Portanto, se você descer ali, né, e observar o nosso jardim, logo na entrada da igreja, você perceberá espécies diferentes de plantas. E cada uma daquelas espécies recebeu de Deus o dom específico para frutificar conforme a sua semente. Então Deus, ele escolhe com a sua distinta sabedoria cada cor de cada orquídea. Deus escolhe com a sua sabedoria cada espécie dos campos. Deus escolhe as espécies diferentes, as raças diferentes dos gatos. Deus escolhe os peixes e decreta para cada um deles o modo de agir. Então, por que um tubarão ele reage diferentemente de um leão marinho? Deus tem todas estas coisas sob controle e ele governa tudo isso conforme o poder específico do seu decreto. Por isso que a palavra de Deus também nos diz que nenhum pardal morre, não é? Cai, se não for da vontade do Senhor. Deus, portanto, controla cada uma das aves, cada um dos peixes, cada animal, não é, que voa por aí, animais que rastejam, é o que Paulo está dizendo. Cada semente, até mesmo o simples grão. Se você olhar o versículo 37, Paulo usa esta expressão. Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. E aí ele diz na frente, cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então veja que até mesmo o grão de trigo, né? Deus está ali decretando a formação deste pequeno grão de trigo, que é diferente de um outro tipo de grão. Então isso mostra, irmãos, o poder da especificidade do decreto divino. Deus trata cada um de nós de maneira específica, conforme o nosso DNA, conforme cada detalhe de nossa vida. Vamos ver um outro texto também muito interessante, o texto de Gênesis 24, 44. Gênesis 24, 44. Gênesis 24, 44. Vamos ler o 42 ao 44, né, para os irmãos se lembrarem. Esta história aqui é a história do encontro de Isaac, né, com a sua esposa. E Deus disse a ele exatamente como as coisas deveriam acontecer. Vamos lá, 42 a 44. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu Senhor. Aqui Deus está decretando com detalhes a mulher com quem Isaac se casaria. Então, repare que, novamente, nós temos a indicação no texto, de maneira clara, que Deus está tratando de maneira detalhada, específica, de uma situação que é só de Isaac, não é? Uma situação que pertence somente a ele. Portanto, Deus conhece cada detalhe de nossa vida. Não só conhece, mas ele estabeleceu como decreto. Então, de fato, tudo aquilo que nós recebemos tem a ver com o decreto específico, detalhado do nosso Senhor. Vamos ver outro texto também que vai nos provar a respeito disso, que é o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 4. 1 Reis
17, 4. Deus controla também e ordena, governa as aves dos céus, de maneira específica. 1 Reis 17, 4. Vamos ler? Aqui Deus falando com Elias, com o profeta Elias, e olha só o que Deus diz para ele. 4. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus deu ordem aos próprios corvos que alimentassem o profeta. Observe como que isso é absolutamente específico, meus irmãos, de maneira que nós podemos perceber que Deus controla detalhes da vida humana. Vamos ver um outro texto agora, Deus ordenando para a natureza. Vamos ver Jó, capítulo 28, Jó 28, versículo 26. Jó 28, 26. Vamos ler o 5, porque o texto começa, no 25 e vai até o 27. Vamos ler os 3 versículos também para ficar um trecho completo. Jó 28, 25 a 27. Vamos lá. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Texto também muito interessante, o reconhecimento deste poder decretivo do Senhor de regular o peso do vento. A gente vê, quando acontecem esses fenômenos naturais, os ventos que alcançaram 100 km por hora, 110 km por hora, e você imagina, Deus ali regulando, e mais do que isso, não só agindo naquele momento, mas tendo decretado antes dos tempos eternos aquele acontecimento, que ainda é mais, digamos assim, difícil de encaixar na nossa lógica, ainda é mais complexo, você imaginar que Deus decretou que isso acontecesse no tempo da história e ao mesmo tempo Ele está ali agindo com a sua mão poderosa e governando aquele ato, aquele vento, aquela tempestade. Diz o texto, Ele determinou leis para a chuva, caminho para o relâmpago dos trovões. Eu fico imaginando, irmãos, quantas vezes nós atribuímos estas coisas ao puro acaso. Está chovendo, a gente olha e tem aquele clarão do relâmpago. Para nós, isso talvez não passa de um mero acaso, Mas imagine você pensar com esta visão do escritor bíblico, de que até mesmo aquele clarão, naquela hora, com aquela intensidade, foi algo ordenado por Deus nas suas leis antes dos tempos eternos. Isto muda completamente a nossa visão e o nosso relacionamento com Ele. Porque nós vamos entender que cada uma destas coisas tem a ver com o poder soberano do Senhor. E observe, isso não tem nada a ver com o fato de nós fazermos uma leitura científica destas coisas. Não tem nada a ver. Alguém pode dizer para nós, mas o relâmpago é quando as nuvens se chocam e elas provocam esse raio de luz por conta da descarga elétrica que há entre os elementos. Sim, nós concordamos com estas coisas, mas estas coisas foram colocadas lá pelo Deus Criador. O Deus que criou a energia, o Deus que criou a luz, o Deus que criou os átomos, as moléculas. Ou seja, o fato de a ciência nos explicar detalhes destas coisas não diminui em nada o poder decretivo de Deus de fazer com que estas coisas aconteçam nesta complexidade e sempre do mesmo jeito. Os irmãos já pararam para perceber que chuva é chuva desde o dilúvio? Chuva é chuva desde o dilúvio, a chuva não mudou,
não deixou de ser chuva. Não passou a chover canivete, por exemplo, né? Chove água. A chuva é chuva, sempre, desde o dilúvio. Quer dizer, por que isso é assim? Porque Deus fez com que este fenômeno acontecesse e ele chamou a este fenômeno água, chuva. Portanto, desde o início, desde o dilúvio, você vai perceber que a Bíblia descreve o fenômeno chuva do jeito que é mesmo, chuva. E por mais que assim se explique, e tem que explicar mesmo, o que ela faz, na verdade, é contribuir para que nós, então, consideremos ainda mais complexa a atuação do Deus soberano de agir nos elementos da natureza para produzir isto que nós, às vezes, tanto almejamos, né? Uma boa chuva para regar a terra, refrescar o ambiente, melhorar a qualidade do ar, não é assim? Sabendo que é decreto nosso Deus. Então, Deus decretou todas estas coisas especificamente, meus amados irmãos. Vamos ver ainda outro texto, Isaías 10, versículo 6, os planos e as vitórias do rei da Assíria. Nós estamos em tempos de guerra na Palestina, Israel, a faixa de Gaza, né? E esse texto nos ajuda a entender que Deus, ele decreta, inclusive, estas coisas, que talvez para alguns não se encaixe muito bem na ideia de um Deus que é um Deus bondoso. Mas Deus, ele executa os seus planos, inclusive as próprias guerras, conforme o conselho de sua vontade. E ele decreta estas coisas para que estas coisas também possam tornar ainda mais evidente a sua glória. Então, Isaías 10, ou melhor, Isaías 10, versículo 6, isso mesmo. Vamos ler? Vamos ler o 5 também. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-o contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Veja, olha que interessante, o versículo 5 diz que a vara que está na mão da Assíria, ou seja, o poder deste império, que foi absolutamente cruel para o povo de Israel, esta vara, este furor, é instrumento das mãos de Deus. Então, o castigo que o povo recebeu por meio da Assíria, e foi um dos piores castigos que o povo de Israel já recebeu, quando a gente lê o texto de Miqueias, a gente fica chocado com a maldade dos assírios, né? Era um povo extremamente violento, mais do que os babilônicos, inclusive. Os assírios eram extremamente violentos, razão pela qual Jonas não queria de jeito nenhum que Deus convertesse os assírios, os ninivitas, né? Assírios, porque os israelitas morriam de pavor dos assírios, eles tinham ódio dos assírios, por causa desta violência, da fama de maldade, de crueldade, de violência. E Deus está dizendo, olha, a maldade deles contra vocês, eu enviei. Eu estou enviando isto contra uma nação ímpia. Eu vou enviar contra a Síria o meu poder. Ou seja, tanto a vingança, tanto o poderio da Assíria contra Israel, quanto o inverso, que é o que o texto está dizendo, que é a vingança de Deus contra a Síria, são ordenados pelo Senhor. Não é? Então, o que mostra o seguinte, que não há nação que possa subsistir fora do governo, da autoridade infalível e do decreto específico. Portanto, meus irmãos, é Deus quem decreta a eleição de um presidente, a deposição de outro. É Deus quem decreta a guerra em tal lugar. É Deus quem decreta a paz. É Deus quem faz um governo tirano reinar. É Deus quem estabelece um governo pacífico
numa determinada nação, Deus é soberano no seu decreto também em relação às nações, especificamente. Então, nós já vimos aqui vários textos, né? Desde as sementes, a mulher com quem Isaac se casaria, os pássaros que foram levar alimento para Elias, os movimentos naturais, chuvas, tornados, relâmpagos, a ordem de Deus específica para países, nações, governos. E por último, nesse tópico, vamos ver Gálatas 1,15, que é agora o tópico da salvação. Deus determina, inclusive, o tempo em que alguém será salvo. Não somos nós quem determinamos a conversão de uma pessoa. A conversão de uma pessoa faz parte do decreto divino, e Deus chamará esta pessoa no tempo que Ele determinou. Paulo diz isso a respeito de si mesmo, em Gálatas 1, versículo 15. Vamos ler? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Isso, aí o texto continua, né? Mas o destaque aqui que eu quero fazer é que Deus, Paulo está dizendo, Ele me separou antes de eu nascer. Isto é o processo eletivo. Esta é a pré-ordenação, predestinação. Deus chamou Paulo antes que Paulo nascesse. O separou e o chamou na história pela sua graça, para que ele pudesse então pregar o evangelho aos gentios. Repare que Paulo ele estabelece uma ordem, né? Deus primeiro separa, que é a eleição, antes de nós nascermos. Deus depois nos chama na história e nos revela Cristo, para que nós possamos viver de acordo com o desígnio que estabeleceu para nós. Então esta é a dinâmica eletiva do nosso Deus. E veja que Paulo está dizendo aqui que no caso dele, né, foi um chamado específico. Nem todos serão chamados como Paulo foi. Nós vamos ter vocações distintas. Paulo está dizendo, no meu caso, Deus me chamou para isso, para que eu pregasse entre os gentios. Então observe a especificidade da eleição, né, do decreto. Você foi escolhido para isto. Deus criou você com esta vocação, com esta missão. Este é o seu plano, seu propósito, e você vai executá-lo, né? Então, meus irmãos, esse é o primeiro ponto desta noite, que na verdade é o sexto na nossa lista de características, que é o fato de que o decreto de Deus ele é específico. Então, olhe para você e entenda que tudo aquilo que acontece na sua vida, até mesmo os fios de cabelos de sua cabeça, alguns têm mais, outros menos, né? Naturalmente. Mas os fios de cabelo são todos decretados pelo Senhor. Todos. Cada detalhe de nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, nessa noite, nesse horário, é porque Deus assim o determinou. Não é? Deus determina detalhes de nossa vida, de maneira específica. Ok, mas também por outro lado, e aí o segundo tópico dessa noite, é que o decreto de Deus ele é também abrangente, universal. Como assim? No sentido de que todo o universo criado surgiu da execução do decreto divino. Em outras palavras, irmãos, todas as leis da natureza, todos os padrões regulares desse mundo, todos os incidentes da história, todos os eventos pelos quais nós já passamos e passaremos, o tempo de cada circunstância geral, tudo isso
foi estabelecido por Deus no seu decreto. Então, é o seguinte, imagine que, eu já dei este exemplo aqui, vou dar novamente, porque isso ajuda muito na compreensão. Todos nós sabemos o que é um quebra-cabeças, né? O quebra-cabeça geralmente é uma paisagem, uma imagem, e você tem ali diversas pecinhas. Então, imagine um quebra-cabeças de 500 peças. Você tem o todo, de maneira que você olha de cima e você percebe o todo, aquela imagem, aquela paisagem, mas ao mesmo tempo você tem cada pecinha isolada, separada. Deus decreta tanto a existência, os limites, o lugar de cada pecinha, como os encaixes de todas essas peças para a formação do todo. Um outro exemplo que eu também dei aqui é um exemplo de um tecido, né? Imagine uma peça de tricô, de crochê, por exemplo, um tapete. Então, a pessoa tecendo começa ali fazendo o primeiro ponto, o segundo ponto que se conecta ao primeiro, o terceiro que se conecta ao segundo e ao primeiro, e assim vai, até formar milhares de pontos para formar aquele tapete grande que você vê de cima. Então, quando nós falamos que o decreto é específico, nós estamos falando que Deus, ele trata cada pecinha do quebra-cabeça, ou cada ponto da toalha, do forro de mesa, ele trata especificamente cada uma dessas pecinhas e cada um desses pontos. Mas, ao mesmo tempo, Deus, ao fazer esta pecinha e este ponto, ele não apenas se restringe a eles, mas ele conecta esta pecinha com todas as outras para formar o todo. Agora, repare, nós somos limitados. Nós não somos nem sequer uma pecinha. Então, nós fazemos parte de uma história toda. E é por isso que, às vezes, nós não conseguimos compreender de maneira específica questões que acontecem conosco. Ontem eu recebi um questionamento de uma pessoa que passou por uma enfermidade recentemente e, na semana passada, se não me engano, ela sofreu um acidente de moto. E aí a pergunta que ela fez para mim, pedindo oração, e me perguntou, eu não entendo, não consigo entender por que essas coisas têm acontecido comigo. Não é? E às vezes nós não vamos entender mesmo. Nós não vamos entender o porquê Deus ordena que uma pessoa perca o emprego. Depois de 26 anos trabalhando numa empresa, perde o emprego, a esposa não trabalha em casa apenas, né? Não é um trabalho remunerado. E agora o que fazer? Uma pessoa já com alguma idade, se recolocar no mercado de trabalho é difícil. Então, às vezes você pensa, como que a pessoa pode entender estas coisas? Meus irmãos, Deus não necessariamente ele nos responde a ponto de nós entendermos detalhes do plano que ele tem para nós. Muitas vezes nós não vamos entender os detalhes dos planos de Deus para nós. Mas de uma coisa nós devemos ter certeza. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é uma convicção doutrinária, não é uma convicção de experiência. Por exemplo, você chega numa situação em que uma pessoa ela não podia ter filhos, Deus faz um milagre, a mulher se engravida, tem uma gestação razoavelmente boa, mas o filho morre ao nascer. Como você pode dizer para esta pessoa que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor? Se ela vai olhar para uma situação dessa e dizer, pastor, que tipo de bem esta situação pode produzir para mim? Percebem? Porque a questão é, nem sempre Deus nos responde de maneira específica. Às vezes nós ficaremos até sem resposta. Eu vou citar um exemplo bíblico. Abacuque, os irmãos podem ler depois em casa os capítulos de Abacuque, 3 capítulos só, é rapidinho, 15 minutos você lê e relê.
Abacuque? Abacuque é o seguinte: os caldeus, que eram os babilônicos, né? Eles estavam oprimindo o povo de Israel. E Abacuque não conseguia entender isso. E ele pergunta para Deus duas coisas. A profecia de Abacuque são as duas respostas de Deus às duas perguntas que Abacuque faz, para ficar mais fácil de os irmãos lerem. Você vai ver uma pergunta e uma resposta. Segunda pergunta, segunda resposta. E, finalmente, a conclusão, que é o capítulo 3. Ok? Essa é a estrutura da profecia. A primeira pergunta é: Senhor, por que o Senhor mandou que os caldeus, que são um povo ímpio, mau, inimigo do Senhor, nos castigue? Por que o Senhor escolheu uma nação mais ímpia, uma nação mais pecadora do que a nossa, para nos disciplinar? Eu não estou entendendo. É mais ou menos o seguinte: você tem um líder, que é um líder, vamos supor que você trabalha numa empresa, e o seu patrão, o seu dono ou o seu gerente é um corrupto. Você sabe que ele é um corrupto, você sabe que ele tem problemas, falcatruas na justiça. Aí você comete uma falha simples. Ele vem chamar a sua atenção, te disciplina, te afasta, te dá uma punição. Qual é o seu sentimento? Não, o senhor não tem moral para fazer isso, não. Quer dizer, como é que uma pessoa pior do que eu, numa situação mais problemática, vai querer me disciplinar? É mais ou menos isso que Abacuque está falando. Não tem condições, Senhor. O Senhor está permitindo que um povo pior do que nós nos discipline? Aí Deus explica: Abacuque, calma. Você não entende os meus propósitos, mas eu sei o que eu estou fazendo. Confie em mim. É isso que Deus fala com ele. Confia em mim. Você pode ficar tranquilo. Eu não perdi o controle da história. Fique tranquilo. Segunda pergunta: isso vai durar até quando, Senhor? Porque já que o negócio está ruim, pelo menos fala para a gente quanto tempo nós vamos... Né? Deus fala: não vou te falar também, calma. Eu tenho tempo para todas as coisas. E vocês vão sofrer ainda por um tempo, mas fique tranquilo, no final vai dar certo. No final, Abacuque, sempre dá certo, pode ficar tranquilo. Aí Abacuque faz o que no capítulo 3? Tá bom, Senhor. Ainda que a figueira murcha, ainda que no curral falte gado, ainda que não tenha alimento, ainda que não... Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, Lutero, né? Aí é Lutero, não é Abacuque não. Eu me exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Com Ele reinaremos. Essa é a lógica. Não necessariamente ele entendeu, certo? Mas ele aceitou a soberania decretiva de Deus. Percebem a diferença? O ímpio, ele não entende e não aceita. Ele pode não entender, mas aceita. Porque ele está debaixo de um Deus que já provou o suficiente ser benigno. Então, por mais que nós não entendamos os planos de Deus, como pode uma situação dessa cooperar para o meu bem? Não sei, ainda pelo menos. Mas eu sei que ela coopera, porque o Senhor é bom em todo tempo. Eu preciso descansar nele. Descansa no Senhor. É isso que o salmista disse. Como descansar? Descansar... Oi, filho. Você tem alguma pergunta para fazer? Né? Descansar no Senhor é o quê? É você ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Pode pegar ele aqui, meu bem. Então, meus irmãos, é isso que significa dizer que o decreto ele é abrangente, tá certo? Todo o universo, como eu disse, ele surgiu da execução do decreto divino. Vamos ver os textos? Salmo 148, versículos 5 e 6. Salmo 148, 5 e 6. Salmo 148, 5 e 6.
Vamos lá? Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Aqui o salmista está falando da criação, né? Deus está falando do sol, da lua, das legiões celestes, os astros, né? E está dizendo, Deus mandou e as coisas foram criadas. É um elogio à criação. E por que nós estamos lendo este texto? Para mostrar que os padrões estabelecidos por Deus, eles vêm, meus irmãos, desde a criação. Por isso que é muito pernicioso quando o ser humano tenta modificar aquilo que Deus decretou. Por exemplo, Deus estabeleceu os padrões familiares. O que é uma família segundo Deus? Deus estabeleceu isso na criação, tendo criado o homem, a mulher, dito para eles, olha, vocês vão procriar, vocês vão se espalhar. Então Deus estabeleceu o princípio. Quando o homem tenta modificar esta estrutura, ele peca contra o Senhor, ele perverte a criação. Deus criou todas as coisas para determinado fim, diz o texto lá de Provérbios, até o ímpio, para o dia da calamidade. Então, quando o homem ele modifica aquilo que Deus criou pelas leis da natureza, o homem distorce os padrões e, naturalmente, não é? O homem não frustra o plano de Deus, não muda o plano de Deus, porque, inclusive, esta desobediência também é decretada pelo Senhor, mas o que nós percebemos é que Deus faz com que esta desobediência possa estabelecer os limites daqueles que são seus filhos e daqueles que não são seus filhos. Por isso que nós temos a impiedade no mundo, porque a impiedade é a semente de Satanás, a semente da serpente, tentando construir o seu próprio reino, debaixo da ordenação divina. E, ao mesmo tempo, você tem, por outro lado, a semente da mulher, que agora é a igreja, depois de Cristo ter matado a serpente, matado a morte, então agora a igreja. E por isso nós temos esta batalha, né, entre a igreja e o mundo. A igreja que nós estamos falando aqui, os eleitos de Deus, né, que compõem o corpo de Cristo, né, e que então precisam enfrentar a fúria da impiedade que agora se volta contra os membros, né, do corpo de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor. Vamos ver outro texto aqui, Apocalipse 4, versículo 11. Apocalipse 4, 11. Vamos ler? Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então observe que esta é uma doxologia, né? É um louvor, é um hino proclamado, né, pelas hostes celestiais, os seres viventes, né, dos céus, em que eles estão dizendo, o Senhor criou, o Senhor fez existir e criou. Interessante esses dois verbos, né? Porque parece que existência é a mesma coisa de criação. Mas a ideia aqui a existência é quando Deus ordena por sua palavra. Porque a palavra, ela faz algo existir. E a partir disso, Deus estabelece a estrutura desta coisa que passou a existir. Ou seja, Deus estabelece a criação propriamente dita, né? Outro texto, para nós então concluirmos, o texto de Atos 17, 26. Esse é um texto em que Paulo está discutindo com os filósofos de Atenas, e ele então disse, né, a respeito de Deus, algo muito interessante, que é o Deus que não pode ser contido por mãos humanas, o Deus que criou todas as coisas, não é servido por mãos humanas, porque ele não precisa, né?
de nada nosso. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Vamos ler o 26? De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Esse texto é fantástico, irmão. O que Paulo está falando aqui para filósofos. E no contexto da filosofia, entender esta relação temporal e espacial é mais do que para nós. Porque lembra que os filósofos, eles procuravam estabelecer, por exemplo, o que é o tempo, o que é o espaço. Eles discutiam estas coisas da geometria, da geologia. Eles queriam saber, né, com as suas cosmogonias, a origem do mundo, do universo. Então Paulo está dizendo, olha, Deus, esse Deus que vocês não conhecem, ele fixou o tempo e o espaço. Deus sabe exatamente até onde o homem pode ir, porque ele que ordenou isso. Deus disse, você só vai até aqui. Você só pode conhecer até aqui. O seu tempo de vida é este. Ou seja, Deus estabelece todos os limites temporais e espaciais. Portanto, nós não precisamos ter medo, por exemplo, do avanço da ciência. O homem está querendo ir lá em Marte, colocar uma sonda. Não tem problema não, deixa aí. Porque se ele for, ele está indo porque Deus mandou ele ir. Não tem como o homem ir onde Deus não mandou ele ir. Então, não precisa ficar com medo dessas coisas. O homem está brincando de ser Deus. Meus irmãos, não há como. Lembra da Torre de Babel? Ali os homens estavam brincando de ser Deus. Olha quanto tempo tem isso. Os homens estavam brincando de ser Deus. O que eles queriam fazer? Não era construir uma torre para chegar ao céu? Então, hoje as pessoas são mais evoluídas. Elas querem ir a Marte. Não é? Naquela época elas não tinham naves tão potentes, criadas pela NASA para fazer esse tipo de trabalho. Se tivesse, teriam ido. Não é? Então, nós não precisamos ter medo dessas coisas. Porque Deus é quem governa estas coisas. Deus é quem estabelece, antes dos tempos eternos, aquilo que haverá de acontecer, porque o seu decreto é um decreto abrangente. Todos os eventos dependem do mandamento do Senhor, da ordem de Deus. E agora sim, para finalizar, Lamentações de Jeremias 3:37. 3:37. Guarde esse texto na sua mente e no seu coração, para você repeti-lo todas as vezes que porventura o diabo soprar nos seus ouvidos uma mentira a respeito de Deus, dizendo que ele não tem o controle sobre os detalhes de sua vida. Vamos ler juntos? Lamentações 3:37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Tem alguém que pode fazer o contrário daquilo que Deus estabeleceu? Não. Então, meus irmãos, o nosso Deus, ele é criador de todas as coisas. E antes dos tempos eternos, ele decretou todas as coisas, conforme a sua vontade, para a sua glória. Fez isso antes dos tempos eternos, soberanamente, de maneira infalível, imutável, incondicional, específica e abrangente. 7 características que nós estamos, então, até aqui, trabalhando a respeito dos decretos divinos. Vamos, então, agora repetir novamente ali a pergunta. Que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos homens, aos anjos
e aos homens. É isso. Que Deus assim nos abençoe. Se algum irmão tiver alguma consideração...